Tcharam! Alvivaço, alvivaço, direto da IB Guaranhões. Live da hora nona. E hoje estará conosco Pastor Diego Bravin. Ei Maurício, ei Kaique, beijo pra vocês, meus lindos. Tamo junto, garrado, pego, ligadaço nas 40 graus. Live da hora nona, hoje com a presença do brother Pastor Diego Bravin. Qual luz fica melhor? Essa amarela, essa branquinha ou essa mais ou menos? Branquinha? Aí ele aí, ó, já chegou. Pastor Diego. Que bênção, meu querido. Já chegou aí, ó. Chegou chegando. E aí, meu Fala, amigo? meu queridão. Beleza? Beleza pura. Manuzão, meu camarada. É nóis. Rapaz, eu falei Esperar agora o pessoal chegando aí. falei com o Kaique do basquete agora. Ah, é? É, ele mandou uma mensagem agora, falou, rapaz, a live hoje vai ser top, com o Manuzão. Eu falei, isso aí. Ele tá reunindo, Caí. Oi? ele reúne contigo, né? Cara, às vezes ele vem, ele agarrado comigo, igual um carrapato, né? Entrou agora. Então, assim, às vezes ele vem aqui, às vezes ele some. Mas Kaique é meu filho preto. É benção demais. E aí, meu brother? Tudo Qual é a boa? tranquilo, meu amigo. Hoje foi um dia relaxado, graças a Deus. Só descansando para agora à noite. Pô, rapaz, aí sim, hein? Domingo é turbulento pra caramba pra você aí, né? Cara, mais ou menos, né? Hoje foi tranquilo, tive só uma reunião com o conselho 18 horas e o culto às 19, então, 4 cultos, né? Uma reunião, 4 moleza. cultos. Bom demais, cara. E aí, brother? Fala aí pra gente aí, se apresenta aí pro pessoal que talvez não te conheça, não conheça um pouco da sua história. Fala aí de onde você veio, qual que é a sua história, como é que se deu o seu Uhum, chamado, a sua vocação, a sua formação, como é que é a história aí? uhum. Na verdade, eu sou nascido e criado em Cariacica, né? Fui membro da primeira Igreja Batista de Maracanã. Me batizei 9 anos de idade, isso aí. 9 anos de idade, na primeira Igreja Batista de Maracanã, onde eu conheci Jesus. Foi ali que eu comecei a trilhar os primeiros passos da minha caminhada cristã. Sonhava em ser jogador de futebol. Aí, com 9 anos, eu ingressei na Desportiva Ferroviária. Aí, eu já te contei essa já, mano? Não, né? Já. De 9 aos 10 anos, eu joguei na Desportiva. Hum. Aos 18 anos, eu voltei no Júnior da Desportiva novamente. Saí, voltei. E era o sonho, seguir a carreira como jogador de futebol. Mas aos 18 anos assumi algumas responsabilidades na igreja que me levaram para mais próximo do ministério com o pastor Renilton. Renilton, irmão do finado pastor Hilton Pereira, que foi executivo da convenção. Eu Com o sei quem pastor, é, o pai do Eliakim. isso, ele mesmo. O pastor Renilton me deu as primeiras oportunidades, né? Fui diácono com 18 anos com ele naquele período. Trabalhei na área de evangelismo, tudo que você possa imaginar, sonoplastia, ministério infantil, adolescência. Fui líder de juventude por quase 7 anos em Maracanã. Aí começa um pouquinho da história, com a denominação, né? Com 24 anos, eu assumi a Juventude Batista de Cariacica, JBC.
No ano seguinte, assumi a associação de igrejas. Naquela ocasião, fui o primeiro leigo a assumir uma associação com 25 anos de idade. Ah, aí fui trabalhar no supermercado. Trabalhei 6 anos em supermercado, fui embalador, operador, encarregado. Aí saí dali com 27 anos, 28 anos. Aí fui convidado para assumir o conselho da JUBAC, na ocasião, a Juventude Batista Capixaba estava sob intervenção, e após a intervenção me convidaram para compor o conselho. Eu voltei à JUBAC, fui vice-presidente naquele ano, depois me tornei executivo por 3 anos. E ali eu comecei a ter algumas experiências com Deus, e a minha oração desde muito novo era a seguinte: eu quero viver do ministério e para o ministério de forma integral. E eu não sabia o que seria isso. Quando eu cheguei na JUBAC, eu achei que fosse isso, que era viver ali integralmente e me dedicar. Aí depois eu fui compreendendo um pouco mais daquilo que Deus tinha para minha vida. E em alguns momentos muito claros eu ouvi a voz de Deus. Aí já estava como membro da primeira igreja batista de Bento Ferreira, caminhando com o pastor Serginho e o pastor Washington. O Serginho hoje é pastor de New Jersey, nos Estados Unidos. O Serginho me incentivou muito. E aí no ano de 2009, 8 ou 9, se eu não me engano, fui para o seminário, cursei CETEBS, e no ano de 2011 eu fui ordenado ao ministério, no dia 9 de janeiro de 2011. Aí dali, mano, eu fui presidente da Juventude Batista Brasileira no ano de 2011. Na PIB de Curitiba eu fui eleito. Por 2 anos eu presidi a Juventude Batista Brasileira. Me tornei pastor de jovens da primeira igreja batista em Bento Ferreira, igreja que eu sou membro até hoje. E aqui em Bento Ferreira cresci muito ministerialmente. O pastor Washington, que eu tenho bastante carinho, que me ajudou muito. E depois de 1 ano e meio, 2 anos em Bento Ferreira, eu recebi o convite da primeira igreja batista de Cachoeiro de Itapemirim. E aí fui pastorear a juventude junto com o pastor João Luiz. Fiquei um período bem curto na PIB de Cachoeiro, retornei para Bento Ferreira e depois de 1 ano e meio, mais ou menos, do meu retorno, eu fui convidado para ser interino da convenção. Na verdade, no ano de 2012, eu fui eleito primeiro secretário da convenção. E aí começou a minha caminhada e hoje eu já estou há 7 anos na convenção como executivo. Sou casado com a Gleisiane. Na quarta-feira, nós fazemos 3 anos de casamento. Temos uma bebezinha linda de 6 meses, que é a Elisa, que chegou para dar muita alegria para a gente. Não para completar, mas para somar, para acrescentar muita coisa. Mas o nosso casamento tem sido realmente um presente de Deus. A Gleisiane tem sido bastante companheira, amiga, me ajuda bastante. Como eu disse, continuamos membro de Bento Ferreira, já desde o ano de 2008, nessa ida e vinda para Cachoeiro, retornei para Bento Ferreira. Então, desde 2008, mais ou menos, sou membro de Bento Ferreira, e a gente tem atuado aí à frente da convenção, à frente do seminário, hoje como diretor-geral. Estou diretor-geral, né? Não sou. Até o tempo que Deus entender necessário me utilizar ali, estarei servindo ao Senhor. Essa é um pouquinho da minha história. Meus pais são de Cariacica, são membros da primeira igreja batista em Maracanã. Pais que eu tenho muito orgulho, que contribuíram muito para o meu crescimento, para a minha maturidade. A minha irmã, a única irmã que eu tenho é a Karen, mora em Vila Velha, em Itapuã, também é membro de Bento Ferreira. Tenho 2 sobrinhos lindos. Então essa é a nossa família, um pouquinho da nossa história aí. Legal, cara, muito legal. Você desde novo, né, envolvido e fazendo muita coisa. E qual que foi o principal desafio, cara? Você muito novo, assumindo responsabilidades. Qual foi o maior desafio, a maior dificuldade?
Como você enfrentou isso aí? Uhum. Foram muitos desafios, né, cara? Eu acho que o principal desafio foi o da convenção, sem dúvida nenhuma, porque eu vinha de um momento de algumas rupturas pessoais que você conhece bem e com muita dificuldade de exercer o ministério em função disso. E aí eu chego na convenção bem novo, como secretário de diretoria. Naquela ocasião, o executivo da convenção havia adoecido, e após esse adoecimento, o presidente da convenção, que recordo aqui, cito com muito carinho, o pastor Luciano Estevão, o pastor Luciano decidiu me indicar para ser executivo interino. Naquele momento não era remunerado, era só para ajudar a diretoria. E para mim foi um grande desafio, por quê, mano? Foi desafio por causa do meu momento atual, desafio por causa do momento da convenção. O momento da convenção era um momento muito difícil, talvez um dos mais difíceis da história. Nós saímos de algumas perdas, dentre elas patrimoniais, inclusive, e aí tudo isso vem a calhar a um monte de processo que foi acontecendo. A saída do executivo, em seguida a renúncia do presidente, outras coisas mais. Então, eu me vi ali em uma situação muito complicada, até porque a minha experiência ela se deu mais no campo de juventude. Aí encarar um campo de gente adulta, madura, uma denominação com 117 anos de história. E eu ali, um garoto, pronto para ser crucificado com 33 anos, a idade de Cristo, foi a idade que eu cheguei. Então, assim, para mim sem dúvida nenhuma, cara, foi um dos maiores desafios. Tem desafios, assim, mais na pessoalidade, de família, que a gente tem enfrentado, mas falando em termos ministeriais, o maior desafio realmente foi assumir a convenção com muita dívida na praça, falta de credibilidade. Mas, com relação à sua idade, qual foi o maior desafio por causa da sua idade, por conta da pouca idade, pouca experiência? O que é que isso te gerou de desafio, de dificuldade, complicação? Teve algum caso que alguém assim desacreditou de você por você ser mais jovem? Como é que foi isso? Até hoje, na verdade. Realmente, assim, falando da idade, né? Eu cheguei muito novo. Na verdade, não foi com 33, não. 33 eu assumi. Se não me engano, foi com 31, 32 anos de idade. Quando eu assumi, eu tinha do lado um camarada chamado Rodrigo Coutinho. Ele é financista, contador, auditor, é um cara bacana, é um amigo querido, é membro da minha igreja. E Rodrigo foi um cara que me ajudou muito no quesito administrativo, né? E nesse quesito administrativo, ele me deu bastante know-how para caminhar. Em função à idade, eu chego num campo, como eu disse, uma denominação. Naquela ocasião, com 112, 114 anos de história. Hoje são 117 anos. Naquele período, muita gente olhava para mim como o garoto da Jubac, realmente. O garoto da Jubac, que vivia aquele momento difícil também. E olhar para a minha idade era pensar o seguinte: poxa, tem muita coisa aqui que eu não vivi, eu não sei o que fazer, mas eu vou confiar em Deus, porque está todo mundo olhando para mim achando assim, o garoto não vai conseguir virar o jogo. O Fábio Daniel falou isso para mim, rapaz. Tinha gente que olhava e eu pensava a mesma coisa, não vai durar um ano. Por causa da idade, por causa do momento, o momento da convenção. Então, assim, a idade pesou e ainda pesa até hoje. Nós estamos numa denominação, o Manu, e no mundo, que a cada dia tem dado mais oportunidade à nova geração. A denominação, não de forma plena, mas hoje ela tem uma representação de um executivo que é jovem, de um presidente da ordem, executivo da ordem, presidente da convenção, que são muito jovens. O mundo busca isso porque é uma lacuna aberta em relação
à liderança, há uma vacância, mas mesmo assim o novo é sinal muitas vezes de desconfiança, principalmente em uma instituição histórica que preza pelo conservadorismo, pelo equilíbrio, pelo politicamente correto. E nesse contexto, não fui, ou talvez não seja o politicamente correto para aquele momento, né? Então, sofri demais, demais, demais. Confesso para você que a idade pesou e ainda pesa, né? Porque se espera de um presidente da ordem, da convenção, do executivo, cabeça branca, jamais senhorzinho. Então, houve uma quebra de paradigma muito grande naquele momento e essa quebra gerou, assim, desconfiança demais. Então, eu sofri bastante. Hoje sofro menos, mas aquele momento foi desafiador, sim, em relação à idade. Mas o que a idade, a pouca idade, me trazia, assim, de insegurança, do desafio mesmo que você falou, é da experiência que eu não tinha. Entendeu? A falta de experiência na vivência de determinadas situações, eu vivi na juventude. Eu não vivi como um executivo de uma convenção onde temos aí quase 800 igrejas, quase 100 mil batistas, um campo de pastores, eu, um garoto vou fazer 10 anos de ministério o ano que vem, e eu não tinha aí nem 5 anos de ministério, nem 7 anos de ministério praticamente. Então, tudo era muito novo, eram pastores que eu já via lá na minha infância, ouvia falar, conhecia, e agora, de repente, eu estou do lado desses camaradas e como se nivelar eles. Aí, meu desafio foi o seguinte, continuar sendo humilde, continuar mantendo foco, e eu até te agradeço, cara, pela pergunta aí. Geralmente a gente bate papo e ninguém pergunta da nossa história, né? Lembrar da história é trazer a memória que nos dá esperança. E quando eu olho para trás, olho para a minha história, isso me dá muita certeza de quem eu sou e não me permite me corromper diante de algumas estruturas e momentos da minha vida. Então isso me fortaleceu muito diante do desafio e me fortalece até hoje. Olhar para trás, olhar para a minha história, saber quem eu sou. Isso foi o que mais me encorajou. Todas as vezes que eu me lembrava do garoto lá de Maracanã, Cariacica, trabalhou no supermercado, que teve uma história, que tem um pai, uma mãe, uma irmã, que tem amigos, que cresceu em tal comunidade, que teve as tais experiências. Então aquilo, mano, toda vez me fazia lembrar, cara, com muita esperança de que o coração humilde de servo me ajudaria a vencer e me ajudará ainda a vencer os desafios que vêm pela frente. Pois é, cara. Muita gente olha para quem está na frente, liderança, e para quem está mais exposto, e procura sempre algo para criticar. Raramente alguém olha e procura algo para elogiar, para dar um voto de louvor. E eu acho impressionante isso, que você, um menino crescido em Maracanã, Cariacica, periferia, sem muito lastro, sem herança, né? Você não recebeu dos seus pais nenhuma herança financeira, nada que pudesse te projetar. É claro que eles te deram a fé, te deram os princípios, os valores, e você usou isso, e mais a sua fé e a sua perseverança em Deus. E assim, eu acho impressionante isso, que você, enquanto morava em Maracanã, enquanto crescia em Maracanã, eu tenho absoluta certeza que você sonhava em crescer, em ser alguém na vida e tal, como seu sonho era ser jogador de futebol, você imaginou um dia ter uma qualidade de vida muito boa. Mas eu acho que não passou nos seus sonhos que você, por volta dos 30 anos, sairia de Maracanã para morar na Praia do Canto, num apartamento que você mora aí, tendo um estilo e uma qualidade de vida que você tem saindo de Maracanã. Quer dizer, se você conseguiu, outros também podem conseguir. Uns conseguem pela via do profissional, outros pela via do empreendimento, outros pelo esporte, pela arte, seja por que via for, mas dentro da legalidade, os meninos hoje estão muito assim, fadados a pensar que a realidade deles não pode mudar.
ah, se eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu sou obrigado a morrer aqui, eu não posso melhorar, eu não posso progredir, porque tem um sistema que trabalha contra mim, porque tem toda a questão de preconceito e de injustiça social, então eu nunca serei nada, nunca terei nada. E, então, cara, a gente precisa de fato jogar luz nessas questões, e principalmente nessas características da nossa história, que mostra como o evangelho, porque se não fosse o evangelho, você não estaria aí onde você está. Talvez você estivesse num ramo profissional, talvez você estivesse lá como gerente do mercadinho lá do bairro, e um puxadinho ali na casa do seu pai. Você estaria satisfeito, feliz e tal, mas, sabe, as coisas que o reino de Deus, e quando a gente se lança de cabeça mesmo no que Deus tem para nós, a maneira como ele transforma a nossa história e nos dá a qualidade de vida, e nos dá realmente a vida abundante que ele nos prometeu. Eu também jamais imaginei. Os meus sonhos, cara, de criança, se o pessoal, geralmente o pessoal pergunta, né? Qual é o meu sonho? Qual é o seu sonho? O que é que você sonha e tal? Cara, questão ministerial, a gente vai progredindo e vai sempre sonhando com algo a mais. Ministerialmente, eu ainda tenho alguns sonhos por realizar. Mas, pessoalmente, eu não tenho mais nenhum sonho para realizar. Porque a minha realidade era tão pequena, o meu contexto era tão mínimo, que eu sonhava com coisas do tipo ter um celular, ter um carro, e que eu pudesse chegar em casa com um carro, qualquer que fosse ele, e apertasse um botão e o portão abrisse sozinho. Esse era meu sonho, cara. Porque um dia eu estava nadando numa cachoeira lá em Tombos, uma cidadezinha que cresceu muito, hoje que chegou o futuro, lá tem 6.000 habitantes. Então, na época, tinha 3, 4.000 habitantes, olhe lá, 8.000 contando com as roças, tudo, com tudo, e já teve alguns distritos que emanciparam, então acho que hoje lá não tem nem 5.000 pessoas. E aí, cara, tinha 2 escolas, uma de primeira a quarta e a outra de quinta até o terceiro ano. Era o grupo e o ginásio público, entendeu? Não tinha glamour, não tinha nada. Minha mãe tinha bicicleta, a Cris Helena, minha mãe bota nome nas coisas. Depois ela teve um Corsinha preto que ela chamava de jabuticaba. Aí ela teve um carrinho assim mais robusto, esse Uno, ela chama de gorila, porque ele é meio robusto. Minha mãe bota nome nas coisas. Então, minha mãe tinha uma bicicleta, cara, Cris Helena, sacou? Então eu não tinha referência para sonhar nada, para querer nada. Eu quero sobreviver, velho. Comendo goiaba do quintal dos outros, manga e acerola, e nadando no rio, e pulando da ponte, e brincando de pique nas cachoeiras. Então, o que eu sonhava? Eu sonhava em sobreviver, cara. Viver ali e ter alguma coisa para comer, uma roupa para vestir. Olha lá. Com 10 anos de idade, eu vendia picolé, eu ajudava a pintar, eu ajudava a bater laje, eu vendia laranja no campo de futebol. Eu tinha que fazer muita coisa para chegar num sábado à noite e ter condição de comer um hambúrguer e beber um Guaraná Taí lá no centro da cidade, comprar um drop de bala house e querer dar um beijo nas meninas lá. Quer dizer, eu não tinha, cara, sacou? Eu não me lembro, na minha infância e adolescência, da minha mãe pegando eu, meu irmão, que seja com meus outros irmãos, seja lá o que for, e levando a gente numa pizzaria e descendo uma pizza e Guaraná e bancando. Eu não tive isso, cara. Tive isso. Eu fui sair para restaurante, eu já era adulto, entendeu? Com eu pagando a conta. Então, cara, sacou? Eu estava nadando numa cachoeira e um médico lá da cidade, e os ricos da cidade eram os médicos, ou os políticos. E tinha um advogado, que era rico, de Lermando lá, promotor, tinha uns 2 médicos que era rico, doutor Tadeu, doutor sei lá quem, e aí eu estava nadando numa cachoeira e veio um médico desse aí com um Monza. O Monza era o Corolla daquela época. O cara veio com um Monza, meu irmão, 4 portas. Eu nunca tinha visto carro de 4 portas. O cara veio com um Monza 4 portas, parou na porta da garagem assim, ó, e eu nadando no rio, fiquei parado, eu sempre gostei de carro, fiquei assim no barranco, olhando ele entrando na casa dele, morava na beira do rio e tal. O cara apertou um botão, velho, e o portão abriu sozinho. E o cara entrou com o carro, o portão fechou. Eu falei, caraca, minha casa nem tinha portão, nem tinha garagem.
Falei, caraca, meu irmão, um dia, aí olha o pensamento da criança pobre. Aham. Um dia, meu irmão, que eu tiver um dinheiro, caraca, eu quero ter um carro e um portão que abre e fecha sozinho. Cara, e aí em Guarapari, velho, quando eu mudei para um apartamento em Guarapari, que graças a Deus o Senhor me deu condição de comprar, eu Amém. tenho um imóvel. Quer dizer, minha mãe foi ter o primeiro imóvel dela, baratinho, pequenininho, só depois de aposentar. Pô, eu, antes dos 30 anos de idade, ter condição de ter um imóvel próprio na Enseada Azul, Guarapari, rapaz, nunca sonhei com isso, velho. Isso aí é bênção demais de Deus, entendeu? Me tirar da periferia, me tirar do interior da roça, do não sei o quê, e me trazer para morar capital, para viajar todas as capitais do Brasil, conhecer várias culturas, e hoje ter meu carro e chegar no apartamento ali, apertar o botão. Rapaz, toda vez que eu paro na porta da garagem e o portão abre sozinho, eu lembro, cara, que eu era uma criança olhando aquilo como algo inalcançável. E hoje eu vivo essa realidade. Como não ser grato a um Deus que pega a gente do nada, velho, e bota a gente numa qualidade de vida que a gente jamais imaginou? Então a gente tem que lançar a luz mesmo nessas coisas. E Não, glória a sem Deus, cara, pela tua história, pela maneira como Deus trabalhou em você, através de você, e te proporcionou hoje você ter uma qualidade de vida infinitamente melhor do que você tinha quando era criança. Então, cara, eu estou falando assim, só em termos econômicos, né, financeiros. Mas isso também é sinal da bênção de Deus, a prosperidade em todos os sentidos e em todas as áreas da nossa vida. Não, bacana, mano, o destaque que você deu aí. Realmente, às vezes eu me pego conversando com a minha esposa e falando exatamente sobre isso, né, amigo? Quem diria, o garotinho lá de Maracanã tinha muitos sonhos, mas confesso para você que nunca sonhei ser executivo de convenção, executivo disso, daquilo. Era um jovem com algumas ambições, como outros jovens também, quero galgar isso, galgar aquilo, mas nunca me imaginei dessa forma, nunca me imaginei pisando em alguns locais, conversando com algumas pessoas, estando diante de algumas autoridades e usando a expressão que você acabou de utilizar, realmente tem que dar luz a isso e os créditos, é claro, do Evangelho que transforma, que redime, a um Deus que realmente direciona a vida da gente quando nos disponibilizamos viver para Ele. Hoje eu estava lendo um texto exatamente sobre isso. Você quer ter vida? Se você quiser ter vida, você precisa de seguir a Jesus, esvaziar-se a si mesmo, e aquele que morre para ele ou com ele terá vida assim com ele. Eu acho que cristianismo é exatamente isso aí, amigo, e realmente a gente galgou muitas coisas, não porque somos bons, Rapaz, olha quem merecemos. está na live aí, ó. Você acabou de falar dele, ele nem viu. O Serginho acabou de entrar aí, ó. Serginho Abdala, meu figuraça. Ó, eu vi passando aí, ó. Eu vi o Salmo, que é lá de Flechal, que te conheceu, o Tempão já falou aí. Eu vi o pastor Valandro Júnior, passou aí. Eu vi o Adonias Júnior passando por aí. Agora o Serginho. A galera Minha, tá tudo aí, velho. minha digníssima esposa também, rapaz. É, falou aí que te ama. Top demais. É mulher da minha vida. Mas é isso aí, Manuzão. Você tem toda a razão. A gente tem que jogar essa bola para cima realmente e anunciar esse evangelho. Eu acredito que o justo ele vive realmente pela fé. E eu sempre utilizo, ou faço uso da história do Abraão. O camarada ele foi cegamente para a direção que Deus estava mandando. E eu acredito que a vida do cristão é assim também. É o que aconteceu com você, é o que aconteceu comigo e muitas outras histórias. O Deus que a gente crê, ele é capaz de mudar, de direcionar, de dar novos rumos, construir novas histórias. Na minha fase e na minha adolescência, eu conheci muita gente, tive muitos amigos como você também. E acredito que você também perdeu muitos. Eu perdi muitos amigos, cara. Muitos amigos assassinados, para o mundo das drogas. E graças a Deus, nada disso aconteceu nem comigo, nem com você, porque escolhemos um outro caminho. E eu louvo a Deus porque Ele mesmo me direcionou a esse caminho. Eu ouvi a voz dele, fui sensível, fui obediente. A gente erra muitas vezes, mas o coração está inclinado a fazer a vontade de Deus e Ele honra. Aquele que obedece a Deus, ele honra sem dúvida alguma. É claro que os nossos erros também trazem algumas correções para que a gente possa ser disciplinado, para que a gente possa se ajustar. Então, os erros contribuem para o crescimento e contribuíram para a minha vida também. Mas um coração humilde, reto e obediente, Deus honra sem dúvida alguma.
Benção. Abdala perguntou aí quais são as lições que você tem tirado aí nessa crise. Rapaz, eu tô lendo o Serginho aqui, eu tô perdido, cara, entra aqui pra zoar, né? Rapaz, são muitas lições, né, Manu? Tanto para a vida pessoal, no sentido pessoal que eu digo, no sentido de sonho, de planejamento, de construção. Por incrível que pareça, o momento ele não apaga o sonho de forma nenhuma. Pelo contrário, ele realça o sonho da gente. E a nível espiritual, eu tenho podido me aproximar mais de Deus nesse momento, sonhar também com novos projetos. A crise ela traz oportunidades, sem dúvida nenhuma. E a oportunidade é realmente de, neste silêncio, poder ouvir uma voz única. Eu estava pensando nisso esses dias, e conversando até com o Leandro de Afonso Cláudio, ele me fez pensar em uma coisa, ele falou, rapaz, acabou até a poluição em São Paulo, você consegue ver o céu. É verdade, as águas estão paradas, sem agitação, o céu está aberto, a natureza ela respira um pouco melhor, o mundo respira diferente, o mundo tem um outro prisma, e eu acredito que a crise, ou os desafios da crise, na verdade, nos fazem a cada dia a refletir mais sobre a vida, sobre o propósito e sobre a missão que a gente tem. E em termos ministeriais, eu acredito que tem sido um tempo muito bom. Por incrível que pareça, tem sido um tempo muito bom, porque é no meio da prova, mano, que a gente cresce, é no meio da prova é que a gente começa a experimentar, através da dependência do Senhor, os milagres. E eu digo para você, eu tenho experimentado milagres em meio a essa tempestade. Verdade, cara. Concordo plenamente e assino embaixo. E como diretor, como o executivo da Convenção Batista do Espírito Santo, quais são as ações que vocês têm feito? Qual é a perspectiva de trabalho que vocês têm nesse momento? Como que vocês estão respondendo a essa crise? Então, mano, o primeiro cuidado já se deu lá no dia 19 de março, quando a diretoria entendeu a necessidade de determinar as organizações da convenção e as atividades da própria convenção, a suspensão. A partir dali, mesmo sem saber o que viria, e você participou desse processo também, você conhece bem, dia 22 de março, a gente já havia feito um checklist daquilo que seria cortado. Nós conseguimos uma redução aí de cerca de 30% no total do orçamento da convenção, isso no dia 22 de março, sem a crise ter chegado de fato, porque há uma crise que devastou a sociedade e tem devastado e trará muitos estragos ainda. Então, a partir daquela data ali, com todo o respaldo da diretoria, do conselho, nós fizemos cortes, e nesses cortes vieram algumas demissões, redução de salários, inclusive o meu e de quem trabalha comigo. Os contratos que a gente tem terceirizado, todos eles foram baixados. Somente os projetos missionários é que não houveram nenhuma alteração, nem suspensão e nem demissão. Então, é o que nós temos prezado. Hoje nós temos 45 projetos missionários, ou 45 missionários, na verdade, sustentados pela convenção, e a gente tenta prezar de todas as formas para que eles recebam em dia, não tenham baixa nenhuma, não tenham suspensão e não tenham perda. E, paralelo a isso, a coordenação do MEVAN, que é o pastor Fábio Daniel, que tem feito um excelente trabalho à frente da convenção, tem dado todo o monitoramento, pastoreio, tem estado à disposição dessas famílias diante de qualquer necessidade. Quanto à questão das ações da convenção, é necessário uma leitura do momento. E a leitura do momento sensível se dá primeiramente no cuidado emocional. Esse é o meu entendimento, emocional e espiritual. Diariamente, da mesma forma que você tem feito, e eu sei que você tem feito isso porque a gente conversa bastante, tenho ligado para pastores, não somente com interesse disso ou daquilo, mas exatamente para saber como eles estão.
Então, são os primeiros cuidados. Cuidado emocional, espiritual. Pensando nisso, a convenção ela começa a ter uma nova proposta diante do momento. A proposta qual é? É não ser o que todos são, ou fazer o que todos estão fazendo. O que todos estão fazendo? A igreja faz culto, live de adoração. Isso não é o papel da convenção. O papel da convenção é servir as suas igrejas como? Treinando e capacitando. Isso que diz a letra do Estatuto da Convenção. E ser um órgão orientador. Há um questionamento muito grande. A convenção não diz se a igreja tem que fechar ou se tem que abrir. Não, não é a convenção que diz se a igreja tem que fechar ou abrir. A convenção orienta. E a nossa orientação, desde o dia 22 de março, tem sido seguir todos os protocolos estabelecidos pela OMS, Secretaria, Ministério de Saúde, órgãos de vigilância, governo federal e governo estadual. Então, essa tem sido a direção da convenção para com as suas igrejas. Agora, pensando em relação a ações, ok. A primeira ação foi a ação administrativa. Não tinha como fugir disso. E até hoje nós estamos aí estudando algumas coisas e fazendo ainda mais reduções, porque houve queda. Como há queda na igreja, há também na convenção. O segundo momento é pensar em algo para que a peteca não venha cair, para que a bola não venha furar nesse momento. A gente precisa manter o pires aí na mão, sem cair, sem quebrar, e para fazer isso é preciso colocar a cara e dizer assim, ó, a gente está vivo, a convenção não parou. A igreja somos nós, aonde estivermos somos igreja, então a igreja não está parada. E aí algumas ações, como por exemplo, lives, a gente não está fazendo live por fazer. As lives que estão sendo feitas são direcionadas. Quando o irmão entra lá no YouTube ou no Facebook ou no Instagram, na verdade no YouTube e no Instagram e no Facebook é que se encontra as lives que já foram gravadas. Todas elas são direcionadas pontualmente. A gente começou com o quê? Saúde. Aí abordamos a questão física com o professor de educação física, médico de sono, psiquiatra, psicólogo, nutricionista. Aí começamos uma outra campanha para a família, lives direcionadas à família, o cuidado com o idoso dentro de casa, com crianças, vida conjugal, porque há uma explosão dentro dos lares. Aí pensamos sobre pastor em tempo de crise, colocamos algo no ar. Aí iniciamos uma série denominacional também nesses últimos dias. E pensando na realidade de ser igreja e cumprimento de missão, lançamos aí uma campanha chamada Esperança, e eu quero até agradecer a sua igreja aí de Guaranhuns, os irmãos que estão nos acompanhando, que aderiram muito bem. Fizemos um desafio na sexta-feira que antecedeu a Páscoa, a Igreja Batista de Guaranhuns abraçou e fez um vídeo bacana, né? Que a gente vinculou aí também. Então, muitas ações voltadas para a questão emocional, espiritual e para fomentar o despertamento nesse momento, para que não haja apatia, mas para que haja assim, a autoridade, para que haja engajamento, mobilização na questão missionária, fazer desse momento um momento de evangelização. Então, as ferramentas que a convenção tem utilizado nesse momento para alcançar são através dos meios que nós temos. Recentemente, agora, nós lançamos o Semear EAD, juntamente com o CETEBS, o nosso seminário que não parou as suas aulas. Nós temos alguns cursos gratuitos, o pastor Manu, inclusive, tem ajudado a gente aí. Nos próximos dias, nós estaremos lançando a Escola de Líderes Digital, edição especial, será na associação Aibanes. Como que nós vamos fazer isso? É só por associação, não está aberto para todo mundo. A associação ali, ela tem um link para se inscrever, e nós vamos fazer por salas no Zoom. Durante um mês, nós vamos fazer aquilo que nós faríamos em um ano. Estaremos lançando aí também, da mesma forma, o Semear de forma digital, edição especial. Educadores estão nos ajudando diretamente. A irmã Gilciane Abreu, que é ministra da PIB de Vitória na área de juventude, que é educadora cristã, está nos auxiliando nesse projeto, nesse momento, de forma voluntária, junto com a equipe do CETEBS, como eu disse. E aí nós estaremos oferecendo às igrejas treinamento, capacitação, reciclagem nesse momento. Temos também
um projeto com psicólogo atendendo, já lançamos aí algum tempo atrás, e não é só para pastor, é para qualquer membro de igreja que tiver uma necessidade. O pastor Fábio Daniel, que também é psicólogo, está atendendo gratuitamente através das ferramentas que nós temos. Então, são muitas coisas acontecendo, a nossa equipe está engajada, o escritório está funcionando de 9 horas até as 16 horas, nós temos 4 colaboradores lá dentro, usando álcool gel na entrada e na saída, máscara em salas separadas, com toda a higiene, com toda a segurança, para atender as nossas igrejas dentro das suas necessidades. Então, a convenção tem atuado normalmente, é claro que não presencialmente, fisicamente como antes, mas nesse novo formato, tentando ser uma nova convenção para um novo tempo. E no dia 5, Manu, de junho, que se eu não me engano vai ser numa sexta-feira, nós vamos lançar a nossa campanha de missões estaduais. A grande preocupação em todo o Brasil, como fazer campanha diante desse quadro. Da mesma forma que nós fizemos a campanha Esperança, nós vamos fazer a campanha para a igreja. A igreja não vai deixar de fazer, só que um momento diferente. Então, na sexta-feira, dia 5 de junho, nós vamos explicar como pagar, como é que eu vou transferir uma oferta, como é que eu vou pagar, não tem banco, não tem não sei o que, a gente vai utilizar PicPay, número de conta, boleto eletrônico, vai mandar pelo correio, a forma que a gente puder utilizar para alcançar a sua igreja, nós vamos fazer. Os materiais serão todos digitais, para que cada membro tenha acesso também. Não adianta imprimir papel, material e mandar para a igreja, que nesse momento a gente não acredita que vai ser eficaz, então toda a campanha vai ser digital nesse momento. Nós teremos lives com missionários, campanha de lançamento no dia 5, como eu disse. Nós temos uma temática muito bacana que discípulo faz discípulo. Já temos um alvo, então tem muita coisa bacana que vem pela frente aí. Legal, que bênção. Isso aí, a convenção sendo relevante e presente mesmo em meio às dificuldades. E é exatamente esse o papel mesmo, porque se no meio da dificuldade, quem está na liderança surtar e chutar o balde, aí a turma que está sendo liderada não tem mesmo referência e não sabe nem para onde ir, né? Então, na hora da dificuldade, é aí que a gente, como dizem, separa os homens dos meninos, né? Tem gente que aguenta pressão até um determinado limite, e a partir dali só vai aquela turma que realmente vai perseverar, vai prevalecer e vai deixar um legado, porque quem aguenta mais pressão é que vai conseguir, com resiliência, continuar caminhando apesar da dificuldade, né? É verdade. Então, Diegão, faltam aí 15 minutos para terminar a nossa live, ainda dá tempo de fazermos duas coisas. Eu tenho pregado no versículo preferido do convidado, e também gostaria de dar a oportunidade, já que você contou a sua história, falou da Convenção Batista, dos trabalhos que vocês vêm realizando, eu penso que essas informações são muito relevantes, porque às vezes o pessoal fica olhando de fora, acha que nada está sendo feito, né? E para criticar tem um monte, mas para elogiar são poucos, às vezes nenhum. Então, assim, eu queria que você falasse, porque eu que estou mais próximo, eu vejo o esforço, eu vejo o desprendimento, eu vejo toda a ação e todo o trabalho que está sendo feito, e ao invés de ficar criticando o que não está se fazendo, eu prefiro elogiar o que está sendo feito. Então, eu estou satisfeito, você falou bastante, deu as informações, acho que foi muito satisfatório. Então, se você quiser falar um versículo, seu versículo preferido, para eu fazer uma reflexão e também fazer uma pergunta. Se você pudesse me fazer uma pergunta só, imagine aí que eu estou num leito de morte, tenho algumas horas de vida, você foi me visitar e você tem direito de fazer uma pergunta a meu respeito que você gostaria muito de saber, que você não sabe, e eu vou responder. Tá, deixa eu só fazer um complemento, Manu, das informações, porque você falou de ações relevantes. Na verdade, a gente já começou o ano
trabalhando muito, né? No mês de janeiro para fevereiro a gente teve aquela enchente e de lá para cá a convenção não parou de trabalhar. Inclusive eu e você fomos juntos a várias igrejas que foram inundadas, cidades que foram destruídas como Iconha, Pacotuba, nós estivemos lá juntos, Castelo e outras mais. Então a convenção ela arrecadou quase 15 toneladas de alimento e ela distribuiu, é importante que isso seja falado, alimento, água, agasalho. Nesse período de pandemia também foram distribuídos pelas nossas igrejas, pelos nossos missionários, muitos alimentos. Há várias igrejas trabalhando nesse processo, então é importante que isso seja dito. Mas o meu versículo, Manu, é Atos 20, 24. Mas em nada tem a minha vida por preciosa, contando o ministério e a carreira que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho da glória de Deus. Esse é o versículo da minha vida e é o que eu mais gosto. Pois é o do Samuel também, o Defonso. Samuel Ildefonso, Meu, Guarapari? meu pastorzão, esse é o verso dele, cara, preferido. Ele sempre fala, sempre pede. Já preguei nesse versículo há 2 anos atrás, fiz uma série de sermões chamada Um Evangelho Precioso. E aí eu peguei todas as ocorrências na Bíblia em que aparece o termo precioso, precioso, preciosa, né? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, a comunhão dos irmãos é como óleo precioso que ungiu. Então eu fui falando de várias preciosidades. E nesse texto eu friso o seguinte: o apóstolo Paulo tinha um currículo invejável, um currículo enorme. Talvez o apóstolo Paulo tivesse, se não um dos melhores currículos da sua época, da sua geração. Primeiro, porque ele tem dupla cidadania. Ele é judeu e também é romano. Ele é cidadão do império. Segundo, que ele vem de Tarso, um lugar que só vem gente malada. Ele estudou em Alexandria. Ele era poliglota, falava hebraico, aramaico, latim e grego. Ele conhecia toda a teologia, toda a lei de Moisés, estudou aos pés de Gamaliel. Trazendo para os nossos dias, na minha perspectiva, o apóstolo Paulo seria um cara que nasceu no Morumbi, em São Paulo, ou na zona sul do Rio de Janeiro, Leblon, Ipanema. Ele estudou em Harvard, ele tem doutorado em teologia, ele é um cara crente, ele é missionário, ele estudou em Harvard e ele é poliglota falando português, inglês, chinês, japonês e alemão. Ou seja, é um cara que teve acesso ao melhor do melhor da sua época, do seu mundo, no seu lugar e na sua geração. Então imagine um cara hoje, poliglota, formado em Harvard, crente, que conhece a Bíblia de trás para frente e que é apaixonado por Jesus para fazer missões. Esse cara se torna uma potência na mão de Deus. E o cara olha para esse currículo e diz assim, ó: em nada eu considero a minha vida como preciosa, contanto que se cumpre em mim a carreira que ele me colocou, que é pregar o Evangelho de Jesus. Você pode imaginar o cara olhar para um currículo desse, poliglota, formado em Harvard, formado em teologia, cheio das capacidades, o cara pega o currículo e rasga, joga no lixo e fala: eu vou ficar só com Jesus. Eu acho que essa deve ser a atitude daqueles que desejam ser relevantes em Deus e para a glória de Deus. Um currículo é essencial, porque quanto maior a nossa capacidade, maior será o nosso resultado. Agora, de nada adianta um currículo excelente se não estivermos totalmente entregues nas mãos de Jesus para Ele fazer o que Ele quiser na nossa vida. Amém. Top demais. Show de bola. Agora, 2 perguntas ao invés de uma, né? Não, pode ser uma. Não, mas se você quiser 2, fica à vontade, ainda temos 10 minutos. Então, amigão, uma pergunta, essa é uma pergunta simples, nada demais. O que a denominação representa para você? Você é um cara que viveu em vários contextos, várias realidades, várias culturas, conheceu o Brasil e o mundo.
tem uma experiência de vida e já ministerial, esteve do lado de fora, no sentido fora de um sistema institucional, denominação, agora está dentro desse sistema trabalhando pelo reino. O que a denominação ela significa para você? Qual a importância dela para você? E a segunda pergunta é simples: qual o seu maior sonho? Aí eu falo de forma geral de vida. Bom, muito bom. Antes, deixa eu mandar um beijo, antes que ele peça, porque ele está numa carência nessa quarentena. Pastor Vanderlei, todo dia que ele entra na live, ele me pede um beijo ao vivo. Então, Vanderlei, todo dia ele entra na live e fala, manda meu beijo aí. Ismael também. Está numa carência, tadinho. Então, beijo, Vanderlei. Vamos lá. Bom, o que a denominação representa para mim? Diego, eu fui na denominação batista, né? Vamos falar de nós. Eu fui do 8 até o 80. Eu fui convertido numa igreja batista, fui discipulado, fui batizado por um pastor extremamente batista, Nilson de Márzio, escritor do Jornal Batista, da Juerp, presidente de convenção várias vezes de ordem, amigo pessoal do Fanini, daquela turma toda das antigas que ia pregar lá na igreja. Então, cara, eu fui ensinado, por ele principalmente, a ser mais batista do que crente. E isso gerou em mim uma capa de preconceito que me prejudicou muito, porque num determinado momento da minha vida, eu me dei conta de que a igreja de Jesus e o reino de Deus é muito maior e muito mais abrangente do que a igreja batista. E eu fui ensinado desde o início a defender, sabe, a nossa maneira de ser igreja. Até assim, estimulado a pensar de que nós éramos melhores do que os outros, sabe? E eu acho que isso, especificamente isso, não é saudável. A pessoa ser mais batista do que crente, achar que porque ele é batista ele é melhor do que os outros, etc, etc. Eu acho isso muito prejudicial. Não estou dizendo que meu pastor quis fazer isso comigo, mas foi o que aconteceu comigo. Eu entrei por esse lado e virei mais batista do que crente. Eu era muito preconceituoso com outras maneiras de compreender o evangelho, de exercer o evangelho na prática, e isso me afastou de viver na dinâmica do reino de Deus. Eu fiquei agarrado naquele gueto chamado Igreja Batista e perdi muita coisa boa. E aí, esse eu estou chamando de 8. O cara que quer ser só batista e não compreende a dinâmica do reino de Deus. E aí eu fui para o 80, que é o quê? Quando eu fui para São Paulo, eu conheci a IBAB, eu conheci a Bola de Neve, eu conheci vários outros projetos e igrejas que, como skatista, eu tive acesso a diversas maneiras de ser igreja. Eu conheci o underground cristão no CENUC, o Congresso Nacional do Underground Cristão. Eu conheci o Ministério Avalanche aqui do Diniz, conheci a galera do Caverna de Adulão, conheci uma galera que vivia um evangelho de uma maneira muito diferente daquela que eu recebi do meu pastor. Então, isso explodiu minha mente, e aí eu me conscientizei de que eu teria que exercer uma função no reino de Deus, e não na denominação. E aí eu saí do 8 e fui para o 80, que eu acho também prejudicial. Tanto o 8 quanto o 80 são extremos. E o ideal é a gente viver no equilíbrio, nem um extremo nem outro. Então, não ser mais batista do que crente e também não ser, estando numa igreja batista, não querer ser batista. Ficar jogando contra tudo aquilo que é apresentado. Então, nesse caminho que eu fiz entre o 8 e o 80, eu vi que no 8 tem coisas boas, mas tem coisas ruins, e da mesma forma no 80. E aí eu compreendi, entendi e consegui achar um meio termo, onde eu pudesse pertencer a uma denominação e trabalhar em prol dela, sem perder a consciência e a prática de viver na dinâmica do reino de Deus. E aí, depois de alguns anos, de alguns longos anos, eu achei o equilíbrio, eu consegui achar esse caminho do meio, essa maneira equilibrada de sermos cristãos, discípulos de Cristo,
servindo e prezando pela manutenção de uma denominação. Mas não pela denominação, mas porque ela pode, com sua estrutura, nos ajudar a cumprir melhor a vocação em Cristo. Então, o que a denominação representa para mim é exatamente isso. Um lugar de estrutura onde eu possa me apoiar para estender. A Bíblia diz que Jesus é a videira e nós somos os ramos. E meu avô teve um pé de uva no quintal da casa dele, e eu nasci e cresci até os 10 anos de idade convivendo com aquele pé de uva. E eu vi ele várias vezes podando o pé de uva, cuidando do pé de uva e me dando lições de como fazer um pé de uva ser mais frutífero. Portanto, eu compreendo muito bem, por essa dinâmica com o avô italiano, que criava uva, o que é que Jesus quis dizer com eu sou a videira e vocês são os ramos. Então, Diego, o reino de Deus é nós sermos ramos grudados em Jesus para frutificar. Isso é a igreja. Bacana. Agora, a denominação é a estrutura, é a treliça, entendeu? É a parreira, é o lugar onde o pé de uva se apoia para estender o seu galho mais longe e para gerar mais frutos. Isso meu avô me ensinou. Um pé de uva nunca será maior do que a parreira em que ele está plantado e firmado. Então a ideia é o seguinte, se eu tenho uma estrutura de 1 metro de largura, os ramos daquele pé de uva só vão se esticar por 1 metro. Se eu tenho uma estrutura de 10 metros, eles vão se esticar por 10 metros. Porque onde ele tem a estrutura, ele vai avançando. Mas ele tem uma, entre aspas, uma inteligência contida ali na planta, que foi dada por Deus, que não dá para crescer fora da estrutura, senão vai pender, vai cair, vai quebrar e vai ser prejudicial. Então eu entendo a denominação como essa estrutura, eu entendo a igreja, organização. Essa dinâmica de equilíbrio entre a igreja organização e a igreja organismo. Nós somos um organismo, os ramos da videira, mas se não tivermos uma organização, que é a estrutura por onde a videira espalhe os seus ramos para frutificar mais, a gente também não vai conseguir frutificar o que Deus tem preparado para nós. Então a organização é a estrutura, o organismo são os ramos da videira. Uma coisa é interdependente da outra. Nenhuma pode ter mais importância. Porque também não adianta eu ter uma estrutura enorme se eu não tenho um pé de uva saudável para crescer por toda a estrutura. Então eu penso que é dessa forma que a denominação se torna relevante, dando-nos a estrutura necessária para esticarmos os ramos que somos nós, os discípulos, para que a gente possa frutificar ainda mais. E em sonho, como eu disse, pessoalmente eu já realizei todos. Eu tive um filho com o meu nome, que se parece comigo, eu sonhei isso literalmente. Um dia eu dormi, sonhei, acordei com 10 anos, e quando minha esposa engravidou, eu já sabia que era um Manuzinho. Eu tive um carro, um portão eletrônico, um celular, já realizei todos os sonhos. Mas, ministerialmente falando, pessoalmente eu não tenho mais sonho, de coração. Realizei todos e sou muito grato. Mas, ministerialmente falando, eu sonho em pastorear uma igreja que compreenda o seu papel na sociedade, na comunidade, que seja uma igreja viva e avivadora, para trazer o avivamento genuíno na comunidade onde ela está inserida. Que todos os membros da igreja que eu presido e todas as ovelhas do rebanho que eu pastoreio, em nome de Jesus, possam compreender a sua missão, o seu propósito, o seu sentido de vida, para que nós nos tornemos uma igreja extremamente produtiva, exponencialmente viva, para gerar uma diferença na comunidade onde estamos. A gente tem feito alguma diferença aqui em Guaranhuns, mas ainda há muito por ser feito, e eu sonho com uma igreja que compreende a essência de ser igreja, uma comunidade onde as obras da carne não vão sobrepor ao fruto do Espírito, para que a igreja seja extremamente frutífera e próspera em Deus e para a glória de Deus, usando arte e tecnologia a serviço do reino de Deus. Esse é o meu sonho ministerial. Não tem a ver com quantidade, não tem a ver com tamanho, tem a ver com eficiência na comunidade.
Porque uma igreja grandiosa nem sempre é uma igreja grande. E tem igreja que é grande que não é grandiosa. Porque a grandiosidade de uma igreja não está na extensão do seu hall de membros, mas no impacto em que ela produz na comunidade que está inserida. Esse é o meu sonho. Muito bom. Show de bola. Deus continue te abençoando e usando aí, meu amigo. Muito bom. Amém. Precioso esse tempo com você, viu? Muito bom. Tempo de aprendizado, Amém. tempo de se alegrar e de agradecer a Deus também. Tamo junto, meu querido. Fica na paz, tá bom? Valeu, cara. Deus abençoe. Um abraço. Dá um beijo aí na Glaze, nessa menininha linda aí, que tá cada dia mais bonita, comendo laranja. É isso aí. Deus te abençoe, te guarde, a todos que estão com a gente aí, o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito esteja sobre nós. Amém. Amém.